de Jesus, a igreja diga Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria estar na casa do Senhor mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quero aqui tributar a minha alegria ao nosso pastor Jorge, porque é bem verdade, isso aqui não é querer puxar sardinha. Você pode analisar que todos os obreiros aqui fazem isso, dos mais novos aos mais antigos. Isso se chama reconhecimento, não puxar sardinha. É entender que há alguém acima de nós, que nos instrui todos os dias, que nos ensina e que é o nosso bem. Então quero agradecer a nossa liderança, ao nosso pastor Jorge, nossa missionária Cíntia, que tem cuidado de nós, tem nos ensinado, tem nos instruído e tem nos incentivado. O Senhor colocar uma palavra sobre o meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3. Vamos ler somente só o versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3, diz assim: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Mais uma vez. E havendo Paulo ajuntando uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus por esta palavra. A Bíblia diz que Paulo, uma certa feita, ele estava pregando em Jerusalém que Jesus era o Messias e que a salvação vinha pela graça. E sem agir o cumprimento das leis judaicas, ele foi falsamente acusado pelos judeus de Jerusalém de ensinar contra o povo, contra a lei de Moisés e ao templo. Os judeus, eles queriam de certa forma prender Paulo, acusar Paulo. E Paulo ele vai precisar usar a sua cidadania romana para que ele pudesse assim fugir daquele lugar, fugir dali. Paulo ele vai precisar usar a cidadania romana para ir para Roma, porque a Bíblia diz que ele escolheu ser julgado por César. Oh, glória a Deus! E se Paulo continuasse ali naquele lugar, poderia haver uma probabilidade de Paulo ser linchado pelos judeus. E Paulo deverá agora se apresentar a César, o imperador romano. Oh, glória! Só que para Paulo chegar até a César, nós bem sabemos a trajetória em que ele vai trilhar através da embarcação. Paulo vai ter que embarcar com 276 pessoas no barco. E a Bíblia diz que dentro desse barco, essas pessoas, existia um centurião chamado Júlio da Corte. E quem era Júlio da Corte? Júlio da Corte era um centurião romano encarregado de escoltar o apóstolo Paulo e outros prisioneiros de Cesareia para Roma. Existia também dentro do barco um homem chamado Aristarco. Quem era Aristarco? Foi um cristão do século I, natural da cidade de Macedônia de Tessalônica, e um dos companheiros mais fiéis dos apóstolos Paulo em suas viagens missionárias. Paulo está dentro de uma embarcação para que ele possa se apresentar em Roma a César. Oh, glória a Deus! Nós somos sabedores
que essa embarcação, essa viagem, ela não foi nada fácil da minha vida. Foi uma viagem difícil, foi uma viagem turbulenta, foi processo, foi peleja. Nos nossos dias, foi prova em cima de prova. A Bíblia diz que vai soprar, mãe Cíntia, ventos contrários no caminho. A Bíblia diz que uma tempestade vai alcançar essa embarcação, junto com Paulo, centurião, Aristarco, os prisioneiros, os marinheiros, e todos estão sofrendo o mesmo ataque. Todos estão sofrendo a mesma tempestade. A Bíblia diz que vento contrário vai soprar, e vai soprar também um vento do sul, que nós bem sabemos que é um vento violento. E para piorar um pouquinho a situação, a Bíblia vai dizer que perto de uma ilha, que eu não me lembro o nome agora, vai desencadear um vento chamado Euraquilão. Quem trabalha com barco, quem entende de navegação, é um dos ventos mais temidos. É um dos ventos mais terríveis. Humanamente falando, se alguém olhasse para essa situação, a primeira coisa que ia dizer: ninguém vai sobreviver. Até que mediante essa situação, algo aqui vai chamar a minha atenção. Quando chega no versículo 20, ô glória, a Bíblia diz que por causa da tempestade, pastor Fabrício, o sol e as estrelas não apareciam por muitos dias. E é bem verdade que naquela época não tinha uma tecnologia avançada. Então, como é que os marinheiros faziam? Eles se teleguiavam pelo sol, pela lua ou pelas estrelas. Lembrando que o que eu vou falar aqui, eles não acreditavam no sol, na lua e na estrela a fim de religiosidade, mas era por causa que eles conseguiam se basear aonde estava, para onde está indo, aonde vai chegar. Mas mesmo assim, o Senhor ministrar algo no meu coração em cima disso. A Bíblia diz que a fé presbiteriana deles de ser salvo foi por água abaixo. Mas por que a fé foi embora? Porque o sol e as estrelas não aparecem já há muitos dias. Oh glória! Mas eu gosto desse Jesus. Gosto. Porque dentro da embarcação que tem marinheiros que acreditam no sol, que acreditam na estrela, e acredita que o sol e a estrela pode dar direção, existe um homem também chamado Paulo de Tarso. Oh glória! E esse Paulo de Tarso um dia teve encontro com um homem chamado Jesus Cristo. Oh aleluia! E esse mesmo Jesus Cristo, oh glória! E esse mesmo Jesus Cristo, no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, ele é conhecido como o sol da justiça, que traz a salvação em suas asas. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, ele é conhecido como a resplandecente estrela do amanhã. Eu tirei um negócio dentro disso aqui. O Senhor falou algo dentro do meu coração. Enquanto o sol normal se escondeu, o sol da justiça apareceu. Enquanto a estrela do amanhã já tinha dias que não dava, enquanto a estrela já tinha dias que não dava as caras, a estrela da manhã estava dando ordem ao anjo para descer na embarcação. Vai lá, leva o recado e diz que ninguém vai perecer. O sol da justiça não falha. A
estrela do amanhã não erra. Tem gente perecendo porque acredita em tudo, menos no sol da justiça que é Jesus Cristo. Tem gente descendo de tobogã, ó glória, porque acredita em tudo, menos na estrela do amanhã que é Jesus Cristo. Eu gostei disso aqui. Estrela, ó glória, em Salmos 36 vai dizer, ó glória, Deus fez o sol para governar o dia. Deus também fez a estrela para governar a noite. Lucas, se ele fez, é criatura. A minha fé não está na criatura. A minha fé está no Criador. Eu não creio na criatura. Eu não sou salvo pela criatura, mas somos alcançados pelo Criador e Salvador Jesus Cristo. Eu creio no Criador. Eu creio no Criador. Eu creio no Criador. No versículo 27, a Bíblia vai dizer que aproximadamente à meia-noite, os marinheiros pressentiam que se aproximava de alguma terra. No versículo 28, pastor Fabrício, quando eu estava meditando nessa mensagem, eu postei algumas coisas no status. O pastor Fabrício começou a comentar, ficou ele de um lado e do outro, ele de um lado e do outro. Oh glória! E chegamos a uma conclusão aqui. No livro, no versículo 27, a Bíblia diz que a meia-noite se aproximava, eles sentiram que se aproximava de uma terra. No versículo 28, a Bíblia diz que eles vão lançar uma ferramenta no fundo do mar para medir a profundidade. E a ferramenta que algumas expressões da Bíblia vai dar é chamada de prumo, para medir a profundidade. Eu gostei disso. Gostou? Gostei. Gutierrez, por quê? Porque na construção civil, o prumo, ou glória, ele é usado para garantir que as paredes e coluna fiquem retas e seguras. Quando eles decidem arriar o prumo no mar para ver a profundidade, eles estavam lançando para saber se estava seguro para pular. Oh glória a Deus! Gutierrez, por quê? Por causa da tempestade e por causa da profundidade. E se não me falha a memória, tinha pedras rochosas ali perto deles. Então, quando eles lançam o prumo para ver a profundidade, é para saber se está seguro o momento certo de pular. Gutierrez, se alguém decide pular, oh glória, sem alguém dar ordem para pular, estaria pulando fora do prumo. E pular fora do prumo, oh glória, nunca foi um bom negócio. Você pode ver que todos aqueles que vão antes do tempo fora do prumo morrem. Todos aqueles que pulam da embarcação antes do tempo fora do prumo perece. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui nessa noite: espere o momento certo, aguarde a hora certa, espere o momento certo. Quer ver uma coisa? Quando Deus fala, Jonas, vai até Nínive e prega a minha palavra. O que ele vai fazer, pastor Paulo Sérgio? Fugir, ir para Tarsis. Desobediente é característica de alguém que está fora do prumo. E por causa de alguém que está fora do prumo, o vento começa a soprar. E pelo vento começar a soprar, as consequências começam a vir. Até descobrir que o desobediente era Jonas. Sabe o que vão fazer, pastor Paulo Sérgio? Vão lançar quem está fora do prumo para fora da água. Sabe qual é a consequência? Parar no ventre do grande peixe. Oh glória! Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Cuidado! Tu vai entrar onde não é para entrar. Tu vai pular onde não é para pular. Ainda não é o momento. O
barco, ainda não é o tempo de sair. Versículo 30. A Bíblia diz que os marinheiros tentavam arriar os botes na água para que pudesse chegar na ilha. Deus santo. Porém, a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer ao centurião: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão ser salvos. Isso aqui eu demorei um pouco para entender, depois eu vi que não era nada demais. Porque quando a gente lê correndo, ele diz se estes, a gente acaba se confundindo se não prestar atenção no detalhe. Só que quando Paulo está dizendo se estes não permanecer fora do barco, vocês não poderão se salvar, eu estava achando que ele estava falando para quem estava saindo. Mas quem está dizendo que não iria se salvar não era quem estava saindo, era quem estava dentro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: Senhor, o que é que tem a ver os marinheiros sair e quem não vai se salvar é quem ficou? Aí eu fui entender quem era o responsável do barco: os marinheiros prisioneiros. Os marinheiros que entendem de embarcação. Os marinheiros entendem de tempo. Os marinheiros entendem de tempestade. Os marinheiros é quem sabe tocar o barco. Então quem era responsável da embarcação que ia embora e deixar os outros lá dentro. Só que é inútil querer salvar você e tua família perecer. De repente tu quer ir embora e a tua família está abandonada no barco. Ai, é Maraçai, é Biando Comanaragaia. De repente tu quer dar linha na pipa ou glória, mas é inútil pensar só em você, terra. É inútil pensar só em você. Existe alguém no barco que nem nada sabe o que é Maraçai. Se você está querendo ir embora, Deus está dizendo: permaneça! Permaneça! Se o barco está na tua mão, não senta! Se o barco está na tua mão, não aguenta! Permaneça!
que Ele te deu. Permaneça como Ele te deu. Se tu pular, tua casa perece. Se tu pular, o teu filho perece. Dentro dessa embarcação você é o mais maduro, já percebeu? Lai, chefiando com a nossa área. Eita, rubia, ai. Existe experiência que você tem que estar ficando não tem. Quem vai ficar vai ficar deriva. Pelo amor de Deus, pelo abandono do barco. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. A partir de hoje, tu vai tocar esse barco. Tu vai tocar esse barco. Tu vai tocar esse barco.
parou entre duas correntes que se encontravam. A proa ficou encravada e imóvel, mas a polpa se abriu com a violência do mar. No versículo 43, o centurião vai dar uma ordem. Gutierrez, qual é a ordem que o centurião vai dar? Vamos fazer o seguinte aqui? Vamos. Agora sim chegou o momento de pular. Quem sabe nadar vai na frente. E quem não sabe nadar, se apoia em tábuas e destroça o navio. Mas ninguém fica para trás. Pastor Paulo Sérgio, parece que um está em vantagem e outros estão em desvantagem. Mas só parece, porque Deus sabe o que faz. Humanamente falando e analisando, quem está em vantagem? Quem sabe nadar ou quem não sabe nadar? Quem sabe nadar fica em vantagem. E quem não sabe fica à deriva. Só que isso é eu e você analisando. Quando eu olhei para isso aqui, estava algo na minha mente interessante. Deus, Ele é fiel. Porque na minha e na sua mente é loucura. Lucas, na minha e na sua mente é doideira. Que Deus é esse? Além de ficar 14 dias no meio de guerra, ainda tem que chegar em Malta, boiando e destroço. Que Deus é esse? Eu vou morrer. Mas entenda a mente de Deus aqui. Chegar com o navio inteiro é muito bom. Mas chegar pendurado e nele quebrado é milagre. Vai, diária, vai, débia. Não tenhas por mal, Jesus permitiu o barco quebrar. Oh, aleluia! É porque Ele queria mostrar para você e para quem te assiste que a mão dele nunca saiu do controle. Chegar com o barco inteiro é bom, mas chegar com ele quebrado é milagre. Oh, meu Pai! Oh, meu Deus! Tu vai chegar boiando, mas vai chegar. Tu vai chegar se pendurando, mas vai chegar. Alguém vai ter que olhar e dizer: verdadeiramente, o Senhor é na vida dele, o Senhor é na vida dela. Se pendurou, mas chegou. Se apoiou, mas chegou. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Só Deus. Só Ele, só Ele, só Ele. Você pode adorar Ele. Você pode adorar Ele. Ele não permitiu você chegar com o barco inteiro. Não foi para te punir, mas foi para te mostrar que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo Deus. Até porque se você chega com o barco inteiro, a glória não ia para Deus. De repente, alguém nem ia lembrar de Cristo. Mas quando alguém vê você em situação caótica e sobreviver, não tem como dar glória para o homem. Alguém vai ter que levantar a mão para o alto e dizer: foi Deus. Não tem como dar glória para o homem. Alguém vai ter que orar e dizer: foi Ele. Foi Jesus de Nazaré. Foi o Criador. Foi o Deus dos crentes. Foi o Deus do céu. A glória é dele. A Bíblia diz que eles vão pular do barco. Uns vão nadando e outros vão se apoiando. Mas independente de quem nadou e quem se apoiou, todos chegaram. Até porque ali não era competição de maratona. Estavam todos no mesmo barco. E o que ele tem, Gutierrez?
O único detalhe ali é só uma coisa: chegar. Independente da forma que você vai chegar, apenas chegue. Seja nadando ou se apoiando, apenas chegue. A Bíblia diz que eles vão pular e vão chegar em uma ilha chamada Malta. E quando eles chegam em Malta, a Bíblia diz que os bárbaros vão usar de muita humanidade Diácono Maciel. E vai acender ali uma grande fogueira. A Bíblia diz que em Malta estava chovendo muito, fazendo frio. Acredito eu, pastor Fabrício, que foi por causa daquela chuva que os bárbaros estavam vendo naquele momento e aquele frio daquele momento. Acredito eu que foi por isso que eles olharam, ó, tá chegando uma galera aí, tá chovendo, tá frio, vamos acender uma fogueira para receber ele? Bom, acenderam a fogueira. Só que a Bíblia diz que já era grande a fogueira. Se é grande, já comporta todos. Por qual motivo Paulo vai meter a mão em graveto para jogar na lenha? Se já é grande, já comporta todos. Só que eu acredito que a visão dos bárbaros era uma visão, vamos dizer assim, momentânea. Uma visão limitada, melhor expressão, uma visão limitada. Gutierrez, por quê? Porque em Malta estava chovendo e estava frio. Mas lá para frente foi 14 dias de guerra. Os bárbaros estavam vendo frio e chuva, mas só Paulo e os tripulantes viram Heráclio não. Só Paulo e os tripulantes viram o vento do sul. Só Paulo, oh glória, entende junto com aqueles que estavam embarcados o que passou. Os tripulantes, os bárbaros, chuva e frio. Mas para quem estava no barco foi muito mais além disso. Foram 14 dias de guerra. Foram 14 dias de peleja. Aí eu vou entender o porquê que Paulo vai meter a mão em gravetos para acender mais o fogo. Porque só eles sabiam o que eles passaram. E entendia que o nível da guerra foi lá em cima. E já que o nível da guerra está lá em cima, o nível do fogo tem que estar maior, senão esfria aí você. Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém? Já que o nível da guerra aumentou, sacode a poeira, dá um pulo dessa cadeira, entra mais forte pro jejum, cai de joelho para oração, mas deixa o nível do fogo ficar maior que o da guerra. Deixa o nível do fogo ficar maior que o da guerra. Essa guerra não pode te parar. Essa guerra não pode te desanimar. E qual é o método? Sendo eu a lenha e pedindo ele fogo. Sendo eu a lenha e pedindo ele fogo. Aumente o nível nessa noite. Aumente o nível nessa noite. Glória! Se o nível da guerra subiu, só você sabe o que passou na embarcação. Então você vai levantar um fogo em Deus acima daquilo que você passou, para que aquilo que você passou não te esfrie na fé. Perceba que depois que acende fogueira, todos vão se aquecer aonde? No fogo. Porque depois de uma grande tempestade, o meu refúgio não é desviar. O meu refúgio ainda está dentro do fogo. Depois de uma grande luta, o meu refúgio não é desanimar. O meu refúgio está perto do fogo. Aumente o nível do fogo. A Bíblia vai dizer que quando Paulo ele vai colocar a mão nos gravetos, uma víbora vai sair, vai acometer a sua mão. Isso aqui é interessante porque os bárbaros, antes de Paulo, já tinham metido a mão em gravetos, já tinham metido a mão em lenha. Por que tem que ser hora de Paulo? Aleluia.
Tinha uma galera, Marcelinho, naquela ilha ali. Nenhum deles foi acometido pela víbora, mas Paulo, que já estava há 14 dias de barra de guerra. Tinha que ser Paulo. Só que tinha um propósito nisso. Tinha um propósito certinho. Se você for ver lá no versículo 24 do capítulo 27, mas Cíntia, observa que quando o anjo desce para dar o recado a Paulo, olha o que ele vai dizer: ninguém vai se perder. Só isso? Não. Aí ele falou assim, ó: Deus em sua graça entregou todos que estão aqui a você. Aí que eu fui entender o porquê da fúria da víbora na mão de Paulo. Porque o diabo sabia do peso de pessoas que estavam sob a responsabilidade dele. Anda, calamaia, sai do rebaia. Sabe por que você é muito contra-atacado? Porque o Senhor colocou pessoas para você cuidar. Já percebeu que no final do culto, a mãe Cíntia com a expressão: mãe, ora por mim, pastor, ora por mim, fulano, ora por mim. Por isso os ataques. É porque é muita alma para cuidar, é muita vida para dar conta. Deus colocou uma responsabilidade sobre os teus ombros, e por causa disso os ataques surgem. Mas maior é Deus, maior é o Senhor, que confiou essas vidas em nossas mãos. Por quê? Porque o resultado mais lindo disso é quando nós vemos essas vidas que uma hora pediu oração, uma hora precisava de cuidado, a gente olhar lá na frente, firme na presença de Deus, firme na presença do Senhor. É você olhar para trás e dizer: fui atacado, fui atacada, mas chegamos em Malta com todos aqueles que o Senhor me confiou. Está chegando em Malta. Está chegando em Malta. Está chegando em Malta. Com todo ataque, com todo levante, o Senhor vai encher o teu coração de alegria. Glória a Deus. Quando você vê aquele que você estudava sendo salvos em Malta. Amanda, calamara, xanda. Talvez alguém vai olhar e vai dizer: valeu a pena tomar uma mordida. Talvez alguém vai olhar e vai dizer: valeu a pena suportar um pouco do vento. Olha fulano como tá. Anda, calamara, saio. Olha ciclano como tá. Fulano entrou na igreja todo ruim, tá pregando. Ciclano entrou na igreja todo sujo, tá cantando. Alguém entrou na igreja, oh glória, com vício de droga, tá limpo. Deus está dizendo: eu vou fazer você contemplar aqueles que eu coloquei na tua mão. Vai te dar orgulho, vai te dar orgulho, vai te dar orgulho. Glória a Deus. Ô glória, Aleluia. eu vou encerrar aqui. Ficou muito bom vocês chegarem em Malta. A palavra Malta no grego quer dizer Melite, que traduzindo, pastor Fabrício, ilha de mel. Meu Pai, aleluia. Essa ilha era conhecida como ilha de mel. Gostei disso aqui, porque por mais que tenha o nome de mel, que já nos dá uma ideia de algo que é doce, calmo, tranquilo, suave, mesmo tendo esse nome, a gente vai ver a evidência de fogo nela. Meu Deus. Porque lugar que tem muito mel e não tem fogo, não tem uma cobra, tem ninho. Eu louvo a Deus pela igreja que o Senhor nos permitiu congregar. Oh, aleluia! Porque se deixar fogo de dia, se deixar fogo de noite, se deixar fogo de madrugada, sabe qual é o legal, mãe Cíntia? É que cobra não vai fazer ninho onde tem fogo. Oh, glória! Cobra não vai fazer ninho onde tem fogo. É por isso que você vê em muitos lugares aí
aí as cobras se manifestaram uma atrás da outra. Sabe por causa de quê? Tem muito mel e pouco fogo. Oi, meus lindos. Oi, minhas lindas. Cadê o fogo dessa casa? Não tem autoridade para expulsar as cobras. Não tem unção para expulsar a cabeça. Deus está dizendo: oh meu Deus, alimente o fogo. Alimente o fogo. Alimente o fogo nessa noite. Aplauda o nome do Senhor.